Boa noite. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest. Hoje nós temos entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Sandra Duarte. E o tema de hoje é violência doméstica entre casais homossexuais e quais os direitos. Uma boa noite a todos. E o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite, doutora Olá, Sandra, boa seja noite. bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Hoje, falando sobre um tema bastante polêmico, é a violência doméstica contra os casais homossexuais. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas conhecê-la. Um prazer, todo mundo. Meu nome é Sandra Duarte, eu sou advogada, professora e palestrante. Atuo na área já há 16 anos e tenho 2 livros publicados já. E estou aqui para o que vier, puder ajudar a contribuir com todo mundo. Vamos dar início, então, à entrevista. Eu começo a perguntar para a doutora: o Supremo Tribunal decidiu estender, né, na Lei Maria da Penha, para casais também homossexuais masculinos, travestis e mulheres trans. Eu gostaria que a doutora fizesse uma breve colocação sobre essa decisão do Supremo Tribunal. Essa abertura que teve na lei, né, foi um grande avanço para todos os casais, porque antes só era homem e mulher, né? A relação homem-mulher. E com essa nova legislação, com essa nova amplitude, os casais que são casados entre mulher e mulher, homem e homem, eles podem requerer esse benesse, né, quando acontece a transgressão, quando acontece a lesão, e essa decisão ela foi um grande avanço e um grande acalento nas pessoas que necessitam de ajuda. E a doutora acha importantíssimo esse avanço? Será que começou por aí, doutora? Que a gente Agora sabe que falta bastante coisa, falta, né? falta começa um novo plus, que eu posso dizer, para ajudar as pessoas que necessitam num momento tão frágil, tão difícil da vida, né? Com certeza. E quais são os direitos dos casais homossexuais quando se trata de violência doméstica? A equiparação é quase igual da Lei da Maria da Penha, tá? A diferenciação é que tem que comprovar que ela tem, ou ele tem, né, uma relação homoafetivo, e aí vai ser provado por WhatsApp, ou se não pelo Facebook, ou o que for, né, o Instagram, vai provar essa relação, e aí ela vai requerer essa medida protetiva mediante a sua vulnerabilidade, porque ela tem que mostrar, né, a pessoa que está sendo lesada tem que se mostrar a vulnerabilidade e que ela é a pessoa que está necessitando dessa ajuda. Então, assim, o principal direito quando se trata de violência doméstica é mostrar seu grau vulnerável. E, doutora, a gente sabe que tem muitas vítimas de violência íntima que às vezes não são capazes de reconhecer que a própria relação é abusiva. Sim, Essa seria uma das causas da violência doméstica? sim, que assim, não é só bater, né? Quando eu digo só, não é o denegrindo o só bater, mas assim, a violência ela é psicológica, ela é patrimonial, é uma violência que coloca a pessoa para baixo. Todo dia chega em casa, você é uma inútil, você é uma imprestável, e todo dia vai fazendo isso. Quando aquela pessoa pega o cartão dela e usa o dinheiro dela, tem muitas pessoas, muitos casais homoafetivos que trabalham e o outro não trabalha, e ela pega o dinheiro da pessoa e não deixa ela usar o dinheiro dela. Então, assim, são várias coisas, não é só o apanhar. Tá? São vários tipos de violências que as pessoas levam. E isso vem elucidando também na lei. E qual é o principal motivo, o problema, né, da violência doméstica enfrentada, né, na esfera da LGBTQIA+, tanto no âmbito conjugal quanto no familiar? Principal problema que tem é a prova, tá? Assim, o principal problema é a prova que ela é, ou ele, né, é vulnerável, né? É a pessoa que precisa disso. E para provar isso tem que ter esse que eu te falei, como se fosse um Instagram ou qualquer coisa para provar.
E a família, o âmbito familiar, se tiver testemunha também ajuda. O problema é que o preconceito começa dentro da família. E isso é muito difícil, é horrível. Quando é uma família acolhedora, quando é uma família que trata bem, quando é uma família que consegue ajudar, é até mais fácil levar isso, né, à baila e mostrar que está precisando de ajuda. O difícil é quando não tem esse know-how de ajuda. Então fica muito difícil no âmbito ali mostrar que houve uma violência doméstica. Muitas pessoas falam, é frescura, bobeira, briga de sapatão, um exemplo assim, sabe? Briga de gay, mas não é, né? É um ser humano. Em primeiro lugar que a gente tem que entender que é um ser humano e precisa de ajuda. E existe muita discriminação nesse sentido também, homofobia também. Nós temos vários problemas e vários fatores também, além da violência doméstica, né, doutora? Sim, muitos, muito. Homofobia, a transfobia que tem. Hoje em dia, graças a Deus, né, assim, está sendo muito elucidado. Eles falam, é mimimi. Não, não é mimimi. O ser humano ele tem seu direito. E se ele gosta da outra pessoa, se ele gosta de uma mulher ou se ele gosta de um homem, é um direito dele. Mas a lei é igual para todos. Está na Constituição Federal. Então, assim, a gente está fazendo valer o nosso direito. Graças a Deus, agora está começando a andar. E a gente tem uma pesquisa também dos dados da violência doméstica entre casais homossexuais, que é muito grande, mas existe poucos registros também, porque eles acabam ficando com medo, né? E a doutora acha e acredita que após a ampliação, né, a extensão dada aí pelo Supremo Tribunal Federal, essas queixas, né, e os registros podem aumentar, doutora? Sim, eles começaram a aumentar, eles estão aumentando gradativamente. O que é importante é ter programas igual o de vocês, para elucidar que a lei mudou, que muita coisa mudou e pode ter ajuda. E isso é muito importante, porque a divulgação da lei, a divulgação, do que está acontecendo e o que está melhorando, isso é muito importante. Muitos deixam de fazer o registro pela discriminação também, o preconceito, doutora? Muito, porque pensa que não vai dar em nada. Ah, não, eu sou gay, ninguém vai acreditar em mim. E o acolhimento, né, da Delegacia da Mulher, o acolhimento do CEAM, do centro que cuida da mulher, é muito importante. Tá? Independente se ele é um homem, né, que é um travesti, ou se não ele é gay, e ele está com uma relação, ele tem o direito dele ser acolhido. E as culturas estão sendo transformadas, estão sendo, nomenclaturas estão sendo melhoradas, e isso está sendo modificado na Delegacia da Mulher. E, doutora, o que deve ser feito após ocorrer uma violência doméstica? Primeira coisa, na sua cidade, se tiver a patrulha Maria da Penha, deve ser ligado. Não tem Maria da Penha, ou senão não estou conseguindo fazer. Procurar uma delegacia da mulher, tá? Ah, não tenho delegacia da mulher. Ok, tem um CEAM na sua cidade, que é um Centro de Referência e Apoio à Mulher. Tem que procurar um desses 3 órgãos. Não tem, não conseguiu, aí vai ter que ir direto à delegacia comum. E aí é o embarreiramento. Quando se cai no embarreiramento da delegacia do homem, né? Assim, vamos colocar assim, uma delegacia comum, eles embarreiram. E aí que acontecem os problemas. Então, assim, primeiro ponto, uma patrulha Maria da Penha. Procure na sua região o telefone da patrulha Maria da Penha, que deve ter na sua região, porque é lei, uma lei federal. Não tem a delegacia da mulher. Não tem a delegacia da mulher na sua região, tem um centro de referência de apoio à mulher. Então, assim, é o que eu falo, a divulgação e falar sobre o tema é muito importante. As campanhas também, né, doutora? É muito importante cada campanha para ilustrar cada causa. Aqui na cidade onde eu moro, tem um espaço que chama União Mulher. Esse espaço ele ajuda a disseminar as massas e explicar o que está acontecendo e ajudar essas pessoas. É muito importante. Então, cada lugar, graças a Deus, assim está acontecendo várias conversas e mostrando o que precisa e o que pode ser ajudado. E, doutora, de que maneira deve ser realizado a denúncia da violência doméstica entre os casais homossexuais? E é necessário ter o boletim de ocorrência? É imprescindível fazer um boletim de ocorrência, tá? Imprescindível. Daí eu volto a dizer, procurou uma patrulha Maria da Penha, procurou o CIAM, o lugar que tem, ou o NUAM, que é o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, o DDC da Mulher, vai ter que levar para mostrar se apanhou, ou se não, se foi uma violência psicológica. E quando eu falo violência psicológica, pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp que a pessoa mandou falando, você é uma
palavrão grande assim, eu vou acabar com a tua vida. E isso é uma violência psicológica, tá? Comprovando isso, você vai fazer o boletim de ocorrência e deste boletim de ocorrência você faz o pedido da medida protetiva. Isso é imprescindível. E, doutora, a gente, no caso da mulher, a gente tem o Disque Denúncia, que protege contra a violência da mulher. No caso dos casais homossexuais, o número permanece também o mesmo O ou mesmo. existe outro? Não, é o mesmo número, o mesmo número. Mas daí ela vai, a pessoa, né, o homossexual vai ter que vai ter que falar, eu sou a pessoa da relação, ou sou a mulher da relação, enfim. E eu tô casada sem uma relação homoafetiva, né, uma relação gay, e eu tô sendo maltratada, eu tô apanhando, e eu preciso de ajuda. E aí vai fazer todos os ditames que a lei determina. É, o Disque 180 Tem que permanece o ter. mesmo, O então. mesmo, o mesmo. E, E não doutora, qual a existe. importância? Ah, Sim. Não, eu tô falando assim, não existe mais aquela história de mãe da mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Não vamos deixar um homem apanhando, um homem batendo numa mulher, ou porque ela é travesti, ou porque é gay, ou porque é casada com uma mulher e é lésbica. Não tem mais isso. Não se mistura mais aquela historinha de antigamente, de falar, não vou mais me misturar. Vai sim. É um ser humano que não deve ficar apanhando. Ela precisa de ajuda. com certeza. E, doutora, qual a importância da vítima de violência doméstica estar acompanhado de um advogado no momento que for fazer o boletim de ocorrência, fazer a denúncia? Qual a importância? Eu gostaria que a doutora falasse. É imprescindível a presença de um advogado. Tenha sempre um telefone de. Eu falo que tem que ter 3 telefones guardados na manga. De um bom médico, do bom psicólogo e do bom advogado. A gente nunca sabe o que não vai precisar. Para você não ser tolhida do seu direito, porque você pode chegar numa delegacia lá toda machucada, maltratada e não atender ser da mulher. A pessoa que vai te atender mal, vai te atender brusco. E você, como advogado, você vai ter valendo os seus direitos. Você, como advogado, vai saber, porque na cabeça da pessoa ela está passando num furacão. O advogado está fora da situação. E ele vai saber posicionar as palavras certas no boletim de ocorrência para que seja feito um boletim de ocorrência coeso e preciso, para que consiga uma medida protetiva com êxito. Porque se o boletim de ocorrência não tiver certos pontos e palavras-chave, não se consegue fazer um boletim de ocorrência perfeito e talvez não se consiga uma medida protetiva por falta de conhecimento. E às vezes a pessoa está nervosa. Às vezes não, a pessoa está nervosa e ela não vai saber falar certos nuances que a lei determina e aí deixa falho e vago. E daí vai culpar o judiciário. Mas o judiciário só trabalha se ele é invocado de forma correta. Então, assim, é imprescindível um advogado da sua confiança, um advogado que seja especialista na área. Eu falo e reforço, é sempre bom ter um telefone de um advogado que seja ali comprometido para ajudar o outro. Isso é muito importante, porque não tem só a violência de agressão, né, doutora? Não, Tem outros tipos de violência que, sim. às vezes, no momento de fazer o boletim, pode ali, né, acabar A lavando de uma psicológica, maneira errada. a psicológica ela é muito grande, assim, a pessoa nem sabe que está levando uma violência psicológica. Mas antigamente era normal, né? A mulher ser taxada de burra, imbecil, né? Ou o casal vai gay. Ah, você é burra. E isso é uma violência psicológica. Todo dia você sendo xingada. Todo dia você não vai ser nada na vida. Você vai estudar para quê? Você é quem? Você sabe isso? Todo dia vai minando a pessoa e vai acabando com o eu interior dela. E isso é muito ruim. Então, assim, isso são pequenas coisas que levam, né, a mulher a se sentir muito mal, ou o homem que está ali, que for casado com outro homem, se sentir mal. Isso não é legal. E é interessante colocar no boletim de ocorrência. E a gente vai para a parte das perguntas dos internautas, perguntas do quadro Perguntas e Resposta. Eu tenho a primeira pergunta da Emanuela, que é de São Paulo. Ela enviou para a gente, mandando boa noite. Doutora, meu primo mora junto há 3 anos em um relacionamento e se tornou muito tóxico de uns 4 meses para cá. Nós, como família, podemos fazer algum tipo de denúncia ou de registro de boletim ou tem que partir dele? Então, pode fazer a denúncia, sim, mas tem que partir dele e querer e dar impulsionamento ao problema, né? Assim, a história em si. Porque ele vai ser procurado pela patrulha Maria da Penha, ele vai ser procurado pelo NUAM ou pelo centro da cidade e vai perguntar: tá acontecendo alguma coisa? Aí a pessoa fala: não, tá tudo bem. É o que eu acabei de falar. O judiciário ele tem que ser invocado. Eu posso denunciar.
Posso, a vizinha tá apanhando todo dia lá do marido. Chega a patrulha e fala, tá apanhando. Não, eu caí. Então, assim, devemos dar o nosso papel de ajudar o outro, mas tem que também deixar ele consciente que ele tem que se posicionar. E é difícil a vítima se posicionar, infelizmente. Muitas vezes por medo, né, doutora? Medo, vergonha, receio, pensando que não vai dar em nada, e é difícil. O acolhimento é muito importante. E a gente tem a pergunta da Michele na live. Ela mandou boa noite. A lei de hoje está forte e mais protetora do que anos passados. O que mudou? Então, a lei de hoje continua a mesma lei, o que mudou foi as nuances da violência, que eu falei, a patrimonial, a psicológica, a física que não deixa marcas. O que é a física que não deixa marcas? Eu vou te bater, eu vou te dar um empurrãozinho de cabelo. Não sei, teve um caso agora mesmo no Big Brother, mas eu posso falar, teve ontem, anteontem, a menina falou, para, não quero que puxe meu cabelo, para, eu não quero que... Isso daí é uma violência. E você viu que o povo se movimentou e ele saiu do Big Brother. Ele estava não para sair e ele saiu. Por quê? Porque, graças a Deus, a gente está começando a ter uma outra visão. Porque antigamente era aquela história, né? Um tapinha não dói. Um tapinha dói sim. E tá errado. Né? É muito importante deixar isso claro. E, doutora, a gente tem a pergunta também do Santiago, de Niterói, Rio de Janeiro. Ele pergunta: no caso de um vizinho ter ouvido uma briga entre casais homossexuais e não denunciar, e um deles foi encontrado morto, o vizinho pode responder judicialmente? Ele pode responder por omissão de socorro. E ele pode responder por omissão, assim, porque ele, se for vizinho, tá? Ele vai ter que falar que ele não estava lá no dia e vai ter provado que ele estava no dia. Ele pode responder sim. Ele pode responder. Até provar que gato não é lebre demora um pouquinho. Não tem culpa. Ele não tem culpa. Ele não quer se envolver porque o vizinho bravo ou alguma coisa assim. Mas é muito perigoso. E é aquela velha história que eu acabei de falar. Antigamente não se metia a colher. Hoje se mete a colher, se mete a panela, se mete tudo. Porque é um ser humano, né? Com certeza. E a gente tem a pergunta do Lúcio, de Fortaleza. O Lúcio manda boa noite, doutora. Quando pode pedir a medida protetiva para casais gays? É necessário ter ocorrido uma agressão ou somente a ameaça de morte é suficiente? É suficiente, sim. É aquela minha violência psicológica que eu te falei. Tem que ter aprovando, pode estar mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, ou tem alguma prova do fulano falando, eu vou te matar. Isso tem como ser pedido sim, tá? É muito importante se precaver. Ah, ele só falou uma vez. Não, não existe só uma vez. É um perigo que vai acontecer. Infelizmente, os casos são gritantes. É, Aumentou 215% de casos de morte em casais da divisão de gays, lésbicas, porque infelizmente falar, não vou fazer porque não vai acontecer nada, ou senão eu tenho medo, ou senão meu vizinho é gay, não vou me meter. Então, assim, é muito importante a gente começar a tomar consciência de que o outro é importante sim, que nós somos importantes sim, independente do quem você está. Com certeza. E a gente tem a pergunta do Matheus, de São Paulo. O Matheus manda boa noite, doutora. Eu fui agredido verbalmente e fisicamente dentro do meu condomínio onde eu moro. Eu fiz o boletim de ocorrência, mas foi negado uma medida protetiva referente a este vizinho que me ameaçou. Como eu devo agir agora? Então, vizinho, não tem namoro entre as pessoas, tem que ter, na relação da medida protetiva, tem que ter relação entre amor, vai ter que ter uma relação estrutural de carinho, amor, ter uma convivência, tem que ser um namorado. Se for um vizinho que brigou, xingou o outro, seu gay, ou se não, qualquer outra coisa, aí cabe na lei pedindo uma medida protetiva sim, mas pelo 319 do Código Penal, que é mostrando que ele teme pela vida, mas é por outro motivo. Aí é outro caso, não é no caso da Maria da Penha. Ok. E a gente tem a pergunta do Rafa, o Rafa também é do Rio de Janeiro. O Rafa pergunta: quando que existe violência doméstica entre irmãos homossexuais, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha? Pode, pode. A lei da Maria da Penha é assim, eu tenho que ter uma relação de amor. Como é quando eu falo relação de amor, não é só sexo, tá? Eu posso pedir a medida protetiva para o meu pai, que me espanca.
Eu posso pedir uma protetiva pelo meu irmão que me espanca, só que eu tenho que provar, tá? Não é uma briguinha besta, ele pegou meu tênis e eu não gostei e se bateram. Não. Isso tem que ter concomitância, isso tem que ter prova que sempre acontece isso, marcas. Quando você vai ao médico e ficou muito machucado, tem que pedir o prontuário médico, então assim, tem que ter prova, mas pode sim entre familiares, pode sim, tem que ter uma relação. Quando eu falo amor é isso, nesta relação de amor ou conjugal ou uma relação entre famílias, tá? Mas tem que provar. É mais difícil quando é irmão, mas não é impossível. Eu já consegui também contra irmão. Um irmão todo dia fazia violência psicológica contra a irmã porque ela teve de herança, né? A casa e a casa de cima ficou para ele e a casa de baixo ficou para ela. Aqui no Rio é muito costumeiro ter isso. E daí a mãe morreu e ficou a herança. Todo dia o irmão passava lá e xingava ela, sua vagabunda, sua quenga, e todo dia xingando, e todo dia xingando, até que um dia ele quase pegou o carro e jogou para cima dela. E a gente conseguiu comprovar que era uma questão corriqueira, que ele queria que ela morresse, que ele queria que ela acabasse com a vida dela para ficar com as duas casas. E daí a gente conseguiu essa medida protetiva. Não é impossível, mas tem que ter prova. As provas, elas podem ser baseadas também em mensagem de WhatsApp, Pode, fotos, pode, gravações e que pode. mais, doutora? Foto, WhatsApp, gravação, vídeo, e-mail, tá? Pode. O WhatsApp ele vai levar até o delegado, até, né, até o escrivão para verificar o que está acontecendo. E se o escrivão tomou a rogo, ele tem todo o poder de marcar isso daí. Então, assim, é muito importante printar isso, guardar numa nuvem, os e-mails que foi enviado. Teve casos também no escritório que o marido xingava a mulher todo dia, né? Todas aquelas palavras maravilhosas, chulas, assim, xingando a mulher de tudo, e a mulher conseguiu, baseada na violência psicológica, a Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente tem que ter prova. Infelizmente, eu sei que a palavra do outro é valioso, mas o judiciário ele tem que ter alguma coisa para conseguir ser invocado e falar, não, ela não vai mexer com fulano porque fulano mostrou que existe alguma coisa. Porque, infelizmente, e aí cai o lado ruim da Maria da Penha, tem muitas mulheres que estão usando a Maria da Penha a seu favor e não são as verdadeiras algozes, não são as verdadeiras que sofrem. Elas fazem os homens sofrerem e se fazem de coitadinha. Então, assim, por isso que a lei ela começou a ficar um pouco mais rigorosa. Ok, doutora. E a gente tem a última pergunta enviada pela Jéssica de São Paulo. A Jéssica está mandando aqui. Boa noite, doutora. Meu irmão está em um relacionamento há 9 meses e durante uma discussão por ciúmes acabou sendo agredido. Fiz o boletim de ocorrência junto com ele, mas ele acabou sendo humilhado dentro da própria delegacia e acabou desistindo e não dando continuidade na queixa. O que pode ser feito neste momento? Então, se já passou, tem que ver quanto tempo passou esse boletim de ocorrência, tá? Dependendo do tempo que passou, não tem como fazer muita coisa agora, não. Mas tem que ver que tipo de delegacia atendeu ela, se foi delegacia da mulher, se foi uma delegacia comum. E caso seja, se ele quiser dar andamento, tem como dar andamento sim. Tem que procurar um advogado de sua confiança, tá? Um advogado que seja especialista na área. Aconteceu um caso parecido comigo aqui, e a gente foi até a corregedoria da polícia. Provamos que estivemos lá, o delegado, né? O delegado não, o escrivão atendeu daquele jeito, porque, é gay, vou atender gay, aquele jeito. E pelo o jeito que foi maltratado, a corregedoria entrou no assunto e aí a gente conseguiu, por meio de Ministério Público, movimentar. Mas, claro, só conseguiu porque tinha um advogado junto. Se não tivesse advogado junto, não ia conseguir. E é o que eu te falei. Tem muitos profissionais e profissionais em todas as profissões. Tem profissionais que, né, enaltecem a nossa profissão, mas infelizmente tem profissionais que acabam com uma coisa que é necessária e a pessoa tão fragilizada não tem o acolhimento correto. É importantíssimo a presença e o acompanhamento do advogado nesses Sim, casos, justamente para não ocorrer essa discriminação, né, e essa humilhação também. sim, e acontece muito. E, doutora, eu gostaria de saber se faltou a gente falar algo sobre o tema que a doutora gostaria de estar acrescentando. O importante, assim, temos que frisar o importante, que todo ser humano é essencial. Não existe porque ele é gay, porque ele é lésbica, porque é preto, porque é branco, porque é asiático.
Não existe isso. Todo ser humano se sentiu violentado, tanto psicológico, quanto patrimonial, quanto material, quanto qualquer forma que você se sentiu agredido, procure o seu direito. Não tenha medo, não tenha vergonha. Procure um advogado especialista na área. Recorra, brigue. Você é um ser humano essencial e necessita de ajuda e estamos aqui para isso. Então, assim, o importante desse espaço é mostrar e conseguir levar várias pessoas que nós temos o direito de ajuda e está aí para isso. A lei modificou para isso e é muito importante. Com certeza, doutora. E eu tenho uma última pergunta que está chegando agora para mim, é da Suzy, se identifica como Suzy. Ela diz que houve uma briga entre ela e o companheiro, mas são dois gays, ela escreve aqui, somos dois gays, e os dois acabamos nos agredindo para defesa. Fui me defender e acabei agredindo ele. Mas eu gostaria realmente de fazer um boletim de ocorrência. Neste caso, se caso ele também fizer, como fica? Tá. Primeira coisa, como é que foi a lesão? Tem lesão de ataque e lesão de defesa. Já começa por aí. Por isso, quando nós fazemos o boletim de ocorrência, está com o advogado do lado, tem que ser transcrito corretamente, vai passar pelo IML para fazer o exame de corpo de delito. Na parte do exame de corpo de delito, o médico vai verificar qual tipo de agressão foi feito. Existem agressões de defesa e existem agressões de ataque. Nessas agressões, vai verificar e vai constar. Ela vai constar, né? A Suzy vai constar o lado da história dela e a outra parte vai contar a história do lado dela. E aí cabe ao advogado provar, mostrar ao juiz que não, ela se defendeu por causa de X, Y, Z. E aí, importante novamente, um advogado especialista na área. Ok, doutora. E a gente está quase chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, o pessoal acompanhar nas redes sociais, segui-la nas redes sociais para acompanhar os seus trabalhos, as dicas também. Como pode fazer? Precisar, eu atendo no Brasil todo. Eu tenho escritório tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, Belém e também fora do Brasil. Meu contato vocês podem achar pelo @DRA doutora Sandra Duarte, tá? Vocês acham aí. E também consegue pelo telefone 22 99 845 8359. Qualquer coisa, estou à disposição. Pode mandar mensagem para os espaços jurídicos que eles reportam para mim, né? Se vocês não conseguirem achar, mas é muito fácil procurar aí e o que vocês precisarem eu estou à disposição. A doutora falou que atende também fora do Brasil. Qual os Sim, países? eu atendo em Portugal e no Canadá. Ok, então o pessoal também que acompanha a live também de Portugal e Canadá pode estar procurando e solicitando a doutora Sandra Duarte. E doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? O direito, para mim, representa liberdade. Liberdade para o ser humano conseguir alcançar o seu objetivo e ter uma vida sadia, perfeita e agradável. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer aqui em nome dos espaços jurídicos a sua presença no programa Bate-Papo Legal aqui, esclarecendo, tirando as dúvidas e levando a orientação e a informação em primeiro lugar, que é muito importante num tema aí bastante polêmico, que as pessoas têm muita dúvida. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez e estou à disposição sempre que precisarem. É um programa muito vasto de conhecimento, não só por eu estar falando, mas várias outras pessoas estão falando, e isso me enaltece e fico muito feliz. Obrigada, doutora. E para você que está acompanhando a live e vai acompanhar depois o nosso programa do Bate-Papo Legal, você pode estar seguindo a doutora Sandra Duarte, que o arroba dela é doutora Duarte Advogada. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, que a gente também passa os contatos da doutora, porque ela faz parte dos espaços jurídicos. Obrigada, doutora. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Para vocês. E o,
E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a todos aqueles que participaram, enviando a sua pergunta e as suas dúvidas. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos.